Mas afinal, o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Quando eu falo de Bíblia, do que é que eu estou me referindo? Quando você fala de Bíblia, você tem ciência das implicações que esse termo ele pode gerar? Então, falar de Bíblia não é tão fácil quanto à primeira vista possa parecer, né? Digo do próprio termo Bíblia mesmo, né? Falar sobre seu conteúdo, então, é algo bastante complexo, mas sobre a Bíblia, sobre a definição da Bíblia, já é bastante complicado. Por exemplo, a gente não pode falar em Bíblia no singular, a gente pode falar em Bíblias, porque hoje vigoram entre as mais diversas tradições religiosas tipos diferentes de Bíblias. Não sei se você sabia disso. E não é tipo diferente que muda só a capa ou o nome que essa Bíblia ganha, que muda as cores por uma questão comercial e rentável. Não, em alguns casos muda a construção dessa Bíblia, muda a estrutura dessa Bíblia, muda até livros da Bíblia. Não é tão simples quanto possa parecer. Antes de eu falar sobre isso, eu quero dar as boas-vindas para você aqui no canal e também convidar você a se inscrever, se ainda não fez isso. Não deixe de se inscrever, aqui nós temos conteúdos diários, vídeos diários, fora as postagens na comunidade, os shorts. Compartilhe o nosso conteúdo nos seus contatos, nas suas redes sociais e também o meu convite para você estudar teologia com a gente, uma grade bem completa, um corpo docente qualificado, pagando apenas R$ 29,99 por mês. É só clicar em Seja Membro e escolher o plano Café Completo. O termo Bíblia vem do grego e significa livros, no plural. A própria palavra Bíblia já é uma palavra que está no plural, mas é claro que na prática e até no português, quando a gente fala de Bíblia, a gente está se referindo a um único livro, né, que é composto por diversos livros que ali dentro estão. Que eu não vou falar a quantidade, que eu vou mostrar para você que tem variação nessa quantidade, né? O termo Bíblia, como eu falei, vem do grego, significa livros, e Bíblia, no grego, significaria uma coleção de pequenos livros. O livro, no singular, era chamado de biblion, no singular. No mínimo, nós devemos falar de uma Bíblia judaica e de uma Bíblia cristã. Elas não são sinônimos. Não estamos falando da mesma coisa. Para muitas pessoas, a Bíblia judaica é tão somente o nosso Antigo Testamento, né? É na íntegra o que nós conhecemos como Antigo Testamento, mas também não é bem assim. O Antigo Testamento é uma nomenclatura cristã que foi usada pela primeira vez por Melito de Sardes já na virada do segundo para o terceiro século, aproximadamente no ano 170. A primeira comunidade de cristãos da história, quase todos eles eram de origem judaica, e como não se tem ainda o Novo Testamento e nem os primeiros textos ainda circulando, a escritura que eles têm contato é a Bíblia hebraica, a Bíblia judaica. Com o passar do tempo, algumas cartas, algumas epístolas e textos neotestamentários começam a surgir e a circular entre as comunidades. No ano 170, o bispo de Sardes, da cidade de Sardes, que inclusive é uma cidade que ganha uma carta lá do Apocalipse, né, o Melito, ele se refere à escritura judaica como Antigo Testamento. E é claro, só pode ter um Antigo Testamento quando se tem um Novo Testamento. E aí ele já está fazendo, a gente não percebe, mas falar de Antigo e Novo Testamento já é uma relação hierárquica, né? Porque o que é antigo dá uma ideia de ultrapassado, uma ideia do passado, uma ideia que foi superado, e o que é novo é o que está em vigência. É uma substituição gradativa da escritura judaica, que conforme vai havendo a escritura cristã,
ela vai, de certa maneira, saindo de cena, né? E agora, para a igreja cristã, o que vai valer, de fato, é a escritura cristã. O cristianismo leu esses escritos judaicos a partir da sua própria fé, da sua fé cristã, da sua fé na pessoa de Jesus, e por isso ele cristianiza e reinterpreta várias passagens da Bíblia hebraica sob a fé cristã. Por exemplo, o Redentor lá prometido em Adão e Eva, por exemplo, o servo sofredor de Isaías 53, a virgem que engravidaria e daria à luz lá de Isaías 7,14. Depois, a tradição cristã pega todos esses textos e vários outros, só estou dando alguns exemplos. Se você quiser ver mais, tem vídeos aqui no canal sobre essas temáticas, e começa a interpretá-los sob a sua fé, sob a ótica de Jesus. E também a organização da Bíblia hebraica, da Bíblia judaica para o Antigo Testamento, ela é diferente. Ela é bem diferente. Um judeu, ele não reconhece a sua escritura sagrada pelo nome de Antigo Testamento, né? Ele chama a sua escritura de Tanakh, que é a divisão tripartite dos textos da Bíblia hebraica. Torá, os profetas e os escritos, né? Ou seja, Torá, que é a lei, são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, livros que foram na tradição atribuídos a Moisés. Depois vem a segunda parte da Bíblia hebraica, que são os Nevilins, ou seja, os profetas, e essa organização dos profetas ela é diferente do Antigo Testamento, e quando a gente fala de Antigo Testamento, estamos falando da Bíblia cristã, mas na Bíblia hebraica, os Nevilins, eles são organizados em profetas anteriores, Josué, Juízes, os livros de Samuel como um texto só, e os livros dos reis também como um livro só. E aí vem os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 que nós chamamos de profetas menores, que na Bíblia judaica é considerado um único texto, o chamado texto dos 12, né? Que no Antigo Testamento cristão são organizados nos 12 profetas menores. E por fim tem o Ketuvim, que são os escritos. Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Rute, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras e Neemias, que era um único livro, e Crônicas também como um único livro. A Bíblia judaica, em boa parte do tempo, ela era composta por 24 livros, né? Lembrando, os 12 profetas eram um único livro, vários livros que a gente conhece como primeiro e segundo eram um único texto, e assim sucessivamente. Na Bíblia cristã, esse Antigo Testamento ele foi reorganizado, redistribuído, alguns livros divididos em primeiro e segundo, por exemplo, Samuel, Reis, Crônicas. Esdras e Neemias também é um texto que vai ser dividido em 2 livros. E a Bíblia cristã passa a ter um cânon com 39 livros no que é chamado de Antigo Testamento. A Torá, ou a lei, permanece com 5 livros, e aí nós temos no cânon protestante, que é o que mais usa essa definição, os chamados livros históricos, que são 12 no total, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Tem um vídeo para cada um desses livros aqui na nossa EBD online, e acompanhe lá. Depois os livros poéticos, que são 5, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, também tem vídeos aqui. E, por fim, os livros proféticos, e aí essa Bíblia cristã, principalmente no cânon protestante, divide em profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações por ser atribuída a Jeremias, Ezequiel e Daniel, atribuído como profético erroneamente, e aí a gente fala disso mais em outro momento. E os profetas menores, que são aqueles 12, Oséias, Joel, Amós, até chegar em Malaquias.
Agora, mesmo na Bíblia cristã, nós temos muitas diferenças, né? A Bíblia católica tem os chamados livros deuterocanônicos, que vêm do cânon judaico, só que escritos originalmente no grego, que depois os judeus, né, os judeus mais ortodoxos, não aceitaram textos bíblicos que não fossem escritos em hebraico. A Bíblia católica tem esses 7 livros deuterocanônicos que na Bíblia protestante eles foram chamados de livros apócrifos e não fizeram parte da estrutura canônica do Antigo Testamento. Então, na Bíblia protestante nós temos um Antigo Testamento com 39 livros, na Bíblia católica nós temos um Antigo Testamento com 46 livros. E o cânon que nós conhecemos assim, seja ele católico, protestante, também nem sempre ele foi assim. Em algumas comunidades antigas, como na comunidade síria, havia um Antigo Testamento com 22 livros e também havia o uso de um evangelho que foi perdido. Isso sim, um evangelho que foi perdido, que não se usa mais nas Bíblias cristãs atualmente. Em outros momentos, por exemplo, no cânon copta, no cânon egípcio, havia o reconhecimento de 81 livros canônicos e não 66, como é o caso das Bíblias protestantes, não 73, como é o caso da Bíblia católica, e a maioria das Bíblias ligadas à tradição ortodoxa oriental também considera esse cânon com os livros chamados livros deuterocanônicos, que daria um cânon de 73. Mas nas tradições orientais, nós também temos diversificações nessa questão canônica, e não é raro a gente encontrar cânons, principalmente do Antigo Testamento, com mais ou menos livros do que o que a gente está acostumado aí a considerar. É importante que a gente saiba isso, né? E se você quiser uma bela dica, uma dica de um livro excepcional, vai esse livro, ó, O Surgimento da Bíblia, que é um livro excepcional, trazido aqui para o Brasil em português pela editora Vozes e pela editora Sinodal, duas gigantes na área teológica, e você precisa ler esse livro. Se você é membro do canal, esse livro foi sorteado no nosso simpósio de teologia sistemática, como vários outros livros são sorteados entre os membros do canal. Então, além de apoiar o canal, além de ter acesso ao curso livre de teologia do canal, você ainda concorre a prêmios imperdíveis como esse. Está esperando o quê? Torne-se membro hoje mesmo e escolha o plano Café Completo. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, aquela curtida que é tão importante. Se você chegou aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, não custa nada, é só clicar ali e ativar as notificações no sininho. E é claro que em breve a gente vai se encontrar com mais conteúdos por aqui e eu espero por você. Um abração.